técnico da APIMEC Brasil e tenho a satisfação de estar aqui apresentando hoje mais um web encontro que vai tratar de criação de valor e valuation, uma oportunidade, então, que a gente pretende discutir como, por que e se está se olhando criação de valor realmente nas companhias e quem efetivamente está olhando e, ao mesmo tempo, tentar linkar isso com o valuation, nossa principal ferramenta fundamentalista para avaliação das companhias nesse nosso mercado. E para a gente partir para essa conversa, nós temos aqui o professor e consultor especializado em finanças e criação de valor, Oscar Malvesi, que eu já agradeço a participação, e o Denis Roman, que é coordenador da Comissão de Valuation da APIMEC Brasil, onde nós estamos iniciando discussões mais aprofundadas de valuation setorial com a inclusão de aspectos ESG. Então, nós vamos ter uma apresentação do professor Oscar, na sequência o Denis com os comentários, algumas trocas aí com o Oscar, e depois nós vamos abrir para questões. Eu pediria que vocês fossem colocando as questões no próprio chat, eu vou tentando aqui reuni-las para a gente fazer ao final das apresentações e das discussões. Então, sem mais, eu queria passar a palavra para o Oscar para seus comentários e apresentações. Oscar, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês da APIMEC, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Obrigado pelo convite, pelo honroso convite. Espero cumprir o que foi estimado. Então, vamos ao trabalho, né? Quer dizer, eu vou plugar aqui uma pequena apresentação para vocês. E a ideia é o seguinte, né? Quer dizer, faz algum tempo, né? Mais de 2 décadas que eu venho falando e venho estudando, usando, aplicando o conceito de criação de valor. Quer dizer, o conceito de criação de valor, ele prestigia o acionista e a empresa, ou seja, a empresa existe porque o acionista tomou a decisão de pegar parte do dinheiro dele e investir no risco que seria uma empresa, né? Então, toda a conceituação de criação de valor, ela está, vamos dizer assim, o grande pilar é o pilar do custo de oportunidade do dinheiro do acionista, né? Então, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho dos conceitos, rapidamente. Vou dar alguns exemplos dos Estados Unidos, exemplos do Brasil. Eu tenho vários exemplos do Brasil, eu tenho vários artigos publicados. Para quem me conhece, já deve ter lido alguns dos artigos. Eu não vou comentar eles por causa do problema de espaço, mas tem mais de meia dúzia, talvez 10 artigos importantes sobre empresas brasileiras e empresas brasileiras comparando-as com empresas internacionais. Então, eu tenho bastante informação sobre isso, além de eu ter um banco de dados que depois eu mostro para vocês. Eu vou falar um pouquinho dos conceitos, o que está por detrás de como calcular, por que calcular e o que tem de estrutura de informação para calcular, né? Aqui eu vou dar um exemplo, né? O item 5, eu vou dar um exemplo da estrutura e de como ele funciona, para mostrar que não existe assim grandes dificuldades de você calcular e de você encontrar o que é o valor, se a empresa criou ou não valor, né? E depois vou falar um pouco do link de criação de valor com o valuation, né? E tenho também como material, vamos dizer assim, de subsídio, vários anexos, né, sobre informações que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então, vamos iniciar. O item 1, eu estou falando... Oscar, Pois não, pois não. você só não pôs a apresentação aqui ainda. Não? Não? Ué? Você tinha colocado naquela hora que era no outro link.
Aqui você tem que colocar novamente. Não, mas eu coloquei ela novamente. Ué, aqui, ó. Ela entrou? Agora tá. Sim, Então, desculpa, eu achei que ela tinha entrado aquela hora. Então, a agenda são esses 6 itens que a gente vai falar, né? E o primeiro item que eu queria trocar uma ideia com vocês é o seguinte, quer dizer, eu faço uma distinção entre aplicação financeira, renda fixa de curto e de longo prazo, aonde eu e você, como investidor, decidindo nesse tipo de, de, de investimento, a gente procura uma taxa, a gente conhece a taxa e a gente sabe que vai ter esse tipo de rendimento. Quando eu vou fazer uma aplicação em renda variável, ou comprando ações, ou comprando uma participação de uma empresa, eu estou tendo uma decisão um pouco diferente. Primeiro, que é uma decisão de longo prazo. Segundo, é uma decisão de risco, né? A relação risco-retorno, ela sempre vai estar caminhando com a gente. E, de qualquer forma, se eu tenho uma relação risco-retorno, há de se imaginar que você fez esse investimento imaginando uma taxa de retorno desse seu investimento. Então, quando a gente fala em criação de valor, a empresa, né, ela tem que demonstrar que ela está dando esse tipo de retorno. E do lado da empresa, a empresa deveria calcular esse tipo de indicador para saber se esse indicador está correspondendo à expectativa do acionista. E é sobre isso, então, que a gente vai falar. Quando a gente fala em objetivo de uma empresa, que o objetivo de uma empresa é crescer com valorização e resultado, né? Então, antigamente, falava-se que o objetivo de uma empresa era maximizar o seu valor. Nós falamos um pouco diferente. A gente fala que o objetivo de uma empresa é criar valor ao acionista e aos stakeholders. E como que isso acontece? Por que que isso é importante? O valor de uma empresa, vejam a quantidade de dinheiro que uma empresa vale, ela tem como contrapartida o que que a empresa vem fazendo, o que que ela faz, né? Ou seja, no que ela investe, quanto que ela investe, qual o risco-retorno do investimento dela. Ela não investe para amanhã, ela investe para 5, 10, 15, 20 anos. E, normalmente, você busca recursos da empresa, você busca recursos de um aumento de capital, e nesse aumento de capital você pode estar buscando financiamento de outros acionistas e pode estar buscando financiamento de terceiros. Então, a relação investimento-financiamento, ela tem que bater. Eu vou investir 1.000, eu vou financiar 1.000, dos quais quanto que é da empresa, quanto que é de quem. Ou seja, nesse instante, nós já estamos alertas que existe custo de capital. E o conceito de criação de valor, ele fala em custo de capital, ele fala em custo de oportunidade do dinheiro do acionista investido no negócio, né? Então, o terceiro item, remuneração do acionista. Como é que você remunera o acionista? Devolvendo uma parte do resultado via dividendos e a própria valorização da empresa no mercado. Ou seja, qual que é o meu retorno, né? Então, eu tenho essa forma de medir. Por que que eu comecei a me envolver com o assunto de criação de valor? 2 motivos. Primeiro motivo que, pelo fato de eu ser professor de finanças da GV, eu assumi um compromisso de fazer os créditos de finanças nos Estados Unidos. Eu fiz os créditos de doutorado no Brasil e os créditos de finanças na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então, eu comecei a me antecipar no tema que eu ia me desenvolver. Pela minha experiência profissional e acadêmica, né, eu fui diretor financeiro muito cedo, então eu conheço o outro lado do balcão, né?
o assunto econômico, né, o assunto de criação de valor, me chamou muita atenção. E essa foi a revista que me chamou muita atenção lá em 93, quando essa chamada aqui do Real Key to Creating Wealth estava sendo explicado 5 exemplos importantes, dos quais 3 muito importantes, né? Coca-Cola, Walmart, IBM, CSX é uma empresa tipo a Rumo, é uma empresa ferroviária, e a Briggs Stratton é uma indústria de peças de automóveis. Então, a revista tinha basicamente umas 7 páginas falando desses exemplos, né? Elaborados pelo EVA, pela empresa que registrou a marca lá nos Estados Unidos, a Stern Stewart. Muito bem. Isso me chamou a atenção, eu comecei a ir atrás das informações, e uma informação muito importante que depois, indo para os Estados Unidos, eu terminei lendo mais de 20 artigos sobre Coca-Cola. Então, a Coca-Cola é o maior exemplo, um exemplo assim, vamos dizer assim, marcante, sobre o como e o porquê, e o que é que eles fizeram para que isso acontecesse na Coca-Cola, né? Então, eles adotaram o conceito lá há muito tempo, né? Quer dizer, eles adotaram isso, olha, na década de 80, eles adotaram esse conceito lá nos Estados Unidos. Eles reanalisaram todas as unidades de negócio e chegaram à conclusão do foco. Então, eles mudaram o foco, mudaram a estratégia. Aqui não está falando, mas em vários artigos que eu li, para vocês terem uma ideia, o retorno, o ROIC da empresa, né, e o retorno ao acionista da empresa, de 10,5, ele foi para 29. A valorização das ações foi astronômica, né? Então, Coca-Cola é o grande exemplo, é o grande marco, né, de como você entender uma empresa e, se possível, em muitos casos acontece, você reestruturar uma empresa para trazer ela para um rumo e para uma estratégia de longo prazo que remunere o custo de oportunidade acima da expectativa do acionista. Eu fui para os Estados Unidos em 98. Em 2001, eu terminei e apresentei a minha tese. Eu estudei o comportamento das empresas abertas, as empresas, exceto bancos, exceto estatais. Eu retirei estatais, retirei bancos. Na época das 500 maiores, 145 foi a amostra que eu encontrei. Das 145, 72 empresas, 90 a 98. E o resultado final foi a comparação do retorno, né, conhecido na época, né, retorno sobre investimento, ROI, return on investment, e o retorno do patrimônio líquido, return on equity, comparando esses 2 indicadores com a metodologia de criação de valor, ou seja, economic profit, lucro econômico, que é o guarda-chuva do EVA. Muito bem. Isso foi 2001, e depois eu comecei, então, a desenvolver e evoluir nas atualizações. As atualizações foram muitas, né? Então, aqui, as atualizações, algumas com alguns artigos, outras com alguns estudos, todas elas têm alguma coisa por detrás de informação em cada período. Por exemplo, a 15ª aqui de 2022, eu, na realidade, trouxe para o livro que eu publiquei as informações dos últimos 10 anos das empresas de governança, né? E de lá para cá, eu já atualizei mais 2 vezes. Eu atualizei 2022 em 2023 e 2023 em 2024. Então, eu tenho uma base de informação que eu venho trabalhando, atualizando e comparando o comportamento das empresas e, em muitos casos, publicando algumas coisas específicas ou alguns estudos sobre as empresas. A base de informação é grande, eu acho que é grande. Se a gente for ver
as empresas aqui na primeira coluna, IGC, o IGC são 223 empresas, aí na linha, no item 8, são 223 empresas, né? Das 223, eu tenho analisadas 207. Então, veja, quem são as 16 empresas? São as empresas financeiras, tipo banco, empresas com recuperação judicial e empresas que tenham, no mínimo, 10 anos de análise. Se ela não tiver 10 anos de demonstração financeira, ela não está nessa análise, né? Então, essa análise, vamos dizer assim, ela tem, vamos dizer assim, uma estratificação. Eu tenho essa quantidade do IGC, o Ibovespa são 76 empresas de 83 e o ISE são 70 empresas de 78. E eu tenho várias outras empresas, inclusive algumas empresas que fecharam, estão na minha base. Porque, para vocês terem uma ideia, das 72 empresas lá, 90, 98, a gente não tem 20 empresas hoje que migraram e que estão efetivamente no índice na Bolsa Brasileira. Então, tem muitas empresas que a gente foi perdendo. Perdeu por quê? Ou quebrou, ou fusões, ou fechou capital. Então, isso vocês sabem que tem ocorrido e com uma certa frequência no nosso país. Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa base de informação, ela está atualizada, né? Eu, na realidade, eu consegui informatizar, eu tenho hoje a condição de buscar via um robozinho, eu vou buscar pelo CNPJ, eu trago a informação, e da informação eu consigo fazer rapidamente as análises, né? Uma coisa que me chamou a atenção agora recentemente, queria comentar com vocês, foi essa reportagem do Jornal Valor, onde ele deixa claro para nós as dificuldades que a gente tem aqui no nosso país das empresas prosseguirem e evoluírem como empresas abertas, né? Vocês sabem que nós não temos uma quantidade relevante de empresas abertas e muito menos crescimento sobre isso, né? Então, essa reportagem, ela demonstra, né, as dificuldades que nós estamos tendo aqui no Brasil com respeito às empresas. Eu publiquei um artigo recentemente enumerando 5 itens importantes para você entender a criação de valor. O primeiro item, e o mais importante, o dinheiro tem preço. Se o dinheiro tem preço, a pergunta é, onde é que está o custo de oportunidade do dinheiro do acionista nas contas das demonstrações financeiras? Ou seja, o conceito contábil, ele não se interessa pelo preço, pelo custo de oportunidade do dinheiro do acionista. Se você se interessa, isso é uma conta gerencial, não é legislação. Ninguém diz para mim que eu tenho que fazer esta conta, não. Ou você usa as informações do jeito que você acha que você deva usar, usando conceitos tradicionais de análise financeira, ou você busca a metodologia de Value-Based Management, que é a metodologia onde a gente estuda o comportamento das empresas, vis-à-vis se elas respondem e dão resultado no mínimo equivalente ao custo de oportunidade do dinheiro do acionista. Lógico, combinando com a estrutura de dívida, né? Ou seja, você vai buscar o custo médio ponderado do capital. O termômetro do valor de mercado, a gente sabe que o termômetro de valor de mercado de uma empresa é ela ser aberta. Se ela não é aberta, se ela é fechada, eu tenho que buscar alternativas para entender a empresa fechada. E eu não tenho muita dificuldade para fazer isso. O conceito é o mesmo. O conceito se aplica a qualquer tipo de empresa, não importa a empresa, né? Importa que você tem que ter demonstrações financeiras fidedignas, né? E um histórico para que você consiga entender comportamento. Então, a grande vantagem desse conceito é que ele se aplica a qualquer tipo de empresa, né? Logo,
O outro conceito que também é usado, especialmente muito usado nos Estados Unidos, que é o Total Shareholder Return. Empresa aberta, ele parte do princípio que todo conhecimento seu de retorno de uma empresa é em cima da valorização da ação. Então, o Total Shareholder Return, ele preza a valorização da ação. E aqui não, o conceito do lucro econômico, demonstrações financeiras históricas, condizentes, consigo analisar uma empresa. Né? E quem está interessado? Quem é que é o maior interessado? O investidor, o acionista. E, claro, quem está analisando a empresa. Quem está analisando a empresa, provavelmente, vai querer se aprofundar, conhecer um pouco mais de finanças e aplicar o conceito. Aqui eu queria fazer um comentário com vocês sobre as diferenças estruturais e conceituais do conceito de criação de valor versus o lucro e versus o EBITDA. No EBITDA, a conta do EBITDA diz que não tem depreciação. Você desconsidera a depreciação. Ou seja, os teus ativos não estão na conta, teu investimento em inovação, teu investimento em novos negócios, não está na conta. Né? Imposto de renda. O EBITDA não tem imposto de renda na conta. Ele é como se uma empresa existisse e a matriz dela é Ilhas Caimão. Não paga imposto de renda. O EBITDA não paga imposto de renda. O EBITDA também desconsidera qualquer coisa que tenha custo de capital. Ou seja, o banco te empresta e não te cobra, porque o EBITDA não leva em consideração a conta. Ao mesmo tempo, o acionista que pôs o dinheiro no risco e com o objetivo de buscar resultado, e resultado que remunere o custo de capital, também é desprezada na conta. Então, a conta desconsidera esses 4 grandes itens importantes. Já a contabilidade, a única coisa que a contabilidade não considera no mundo é o custo de oportunidade do dinheiro do acionista. O lucro que deu é o que deu. Se ele é suficiente, se ele não é suficiente, é o que deu. O conceito de value-based management, o conceito de criação de valor, ele considera com critério o custo do capital investido na companhia. Logo, eu tenho, vamos dizer assim, uma forma metodológica que eu diria consistente e integrada. O conceito de criação de valor não existe sem a integração das demonstrações financeiras. É claro que o ponto principal é a fidedignidade das informações. Se as informações não são fidedignas, qualquer coisa é qualquer coisa. Certo? Eu vou começar comentando a parte de baixo desse slide. Vocês estão vendo lá, número 1, Alfred Marshall, 1890. Essa data aí é correta. Quem é o Alfred Marshall? É um economista famoso que um dos trabalhos dele, ele definia que todo dinheiro tem preço, não importa a origem, aonde, o como e qual o motivo, não importa, dinheiro tem preço. Aí vem o professor Rapaport, que é o professor de Harvard. Ele começa escrevendo alguns artigos lá em 83, ó. Em 83 ele começa a escrever, e em 86 ele publica um livro. O livro que ele publica é esse aqui, ó. Creating Shareholder Value. Esse livro é de 86. Esse livro tem todo o fundamento de Value-Based Management e que ele já vinha explorando em artigos que ele vinha publicando. E por que ele começou a publicar esses artigos? A história é rápida. Os Estados Unidos começaram a ter problemas com o resultado das empresas lá na década de 70 para a década de 80, em função dos produtos japoneses chegando nos Estados Unidos a preços muito menores aos preços praticados nos Estados Unidos.
as empresas começaram a ter problemas sérios e começaram a buscar alternativas de gestão para buscar um melhor entendimento das empresas. E aí surge o value-based management, surge o custeio por atividade, surge total quality, surge um monte de iniciativas que fazem com que as empresas comecem a entender cada vez melhor o que é uma empresa. Então, eu estou falando da década de 80 e estou evoluindo para a década de 90, né? Ou seja, eu comecei a me interessar no assunto na década de 90, fui na Universidade do Texas em 98, e o item 3, o meu professor, o John Martin, que tem esse livro aqui, ó, Gestão Baseada em Valor. Tá aqui, ó, professor John Martin, aqui, ó. E ele tem mais um amigo dele, que é o William Pett. Esse professor é considerado um dos 5 maiores professores nos Estados Unidos em Value-Based Management. E eu tive a honra de ser aluno dele por algumas vezes, né? Então, o que eu aprendi está aqui, ó, está guardado, né? E está em crescente, né? Ou seja, os conceitos e toda a metodologia que nós aprendemos e que eu aprendi nos Estados Unidos e que eu uso no Brasil, no final da história quer dizer o seguinte, ó, criar valor. O conceito que eu uso, o conceito que é mais usado no mundo, é o conceito do lucro econômico, é a roupagem do EVA. A roupagem do EVA busca ROIC, não busca ROI, ele busca ROIC, Return on Investment Capital, Return on Capital Employed, ROCE. O conceito é igual. Você pode batizar ele diferente, você pode também usar RONA, Return on Net Assets. Ou seja, você não tem a listagem de ativos, você tem a listagem do capital investido. O número é bastante diferente, depende de empresa para empresa. Então, quando você vai calcular o ROIC, eu já vou mostrar a formulinha logo aqui na frente, você vai tentar entender se o ROIC é superior ao custo de capital. Pois não? Se o ROIC é superior ao custo de capital, eu tenho um spread. Esse spread, multiplicado pelo valor do capital investido, tamanho da criação de valor. Se o spread é negativo, tu não conseguiu, o teu lucro operacional não conseguiu ter um tamanho do custo de capital. Ou seja, você não conseguiu remunerar o custo de capital da companhia. Se você não conseguiu remunerar o custo de capital da companhia, você destrói valor. Então, o conceito, assim como eu tenho o conceito de lucro e prejuízo, contábil, gerencialmente eu tenho o conceito de adicionar valor, criar valor e não conseguir destruir valor. O funcionamento. Do lado esquerdo, geração operacional. O que é geração operacional? Essa geração operacional, ela existe porque tem ativos. Quanto é que a empresa vendeu? Ela vendeu um número, chegou a um lucro operacional de 2. Como nós moramos no Brasil, vocês sabem, eu também sei, que nós pagamos 34% de imposto de renda como regrinha. Então, meu sócio, chamado imposto de renda, me tomou 680 de imposto de renda. Essa é a base de resultado que eu vou usar para calcular ROIC e para calcular criação de valor. Do lado de cá, eu vou pegar o capital investido, que é o quê? O entendimento do que é operacional nos ativos da companhia. Não é a soma do balanço, não. É a reclassificação do balanço para você entender o que é capital investido na operação. Exemplo, aplicação financeira não é capital investido na operação. Certo? Então, tem alguns ajustes que a gente precisa fazer para entender capital investido.
Esse capital investido é financiado por quem? Acionista e terceiros. Aqui eu estou dando um exemplo que eu fiz a conta, teoricamente, cheguei ao custo de capital de 13%. 13% sobre um capital investido de 10 mil me dá 1.300. A fórmula de criação de valor, desculpa, ela é simples. Lucro operacional líquido do imposto de renda, Net Operating Profit After Taxes, menos quanto custa o capital. Então, nesse caso, 1.320 menos 1.300, 20, criação de valor. Fazendo uma coisa um pouquinho mais lúdica, né? O que é o lucro operacional líquido do imposto de renda? É o lado da demonstração de resultado, onde eu cheguei à conclusão que dos 2 mil de lucro operacional, veja bem, ó, se eu fosse trabalhar com o conceito de EBITDA, eu ia pegar os 2 mil e ia dizer o seguinte, vem cá, quanto que dos 10 mil é ativo permanente? Vocês vão ver que logo lá na frente eu vou dizer que 8 mil é capital fixo. Se eu disser que 10% dos 8 mil é depreciação, você já viu qual é o tamanho do EBITDA? Olha o tamanho do EBITDA versus o tamanho do lucro operacional líquido do imposto de renda. Deu para perceber? Primeiro passo, lucro operacional líquido do imposto de renda. Segundo passo, quanto custa o capital investido na companhia? Eu calculando o OC pelo CAPM, vou usar o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, para calcular, que é o modelo global para você calcular o custo de capital. Cheguei a 13. O que acontece? Está vendo que é um pedacinho a criação de valor? Vocês estão percebendo que o custo de capital é um pedaço relevante que toma o resultado de uma companhia? Então, todos nós, né, vocês, né, conhecem e viram, né, o problema que houve com o Covid, né? Na medida que tem uma empresa que cai o resultado e mantém a estrutura, o que acontece? Fica no vermelho, né? Agora eu vou dar 3 exemplinhos. O primeiro é exatamente igual ao que eu falei até agora. Olha bem. Demonstração de resultado na esquerda, capital investido no amarelo. Capital de giro operacional líquido. Não é ativo circulante, é capital de giro operacional líquido. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, 2 mil. Mais 8, 10 mil. 13%, 1.300. Fórmula. 1.320 menos 1.300, 20. O que é ROIC? Lucro operacional líquido do imposto de renda pelo capital investido. Remuneração do dinheiro do acionista e do dinheiro emprestado pela empresa. Quanto é que a empresa conseguiu? 13,2. Qual é o custo de capital? 13. Quanto é que ela está tirando de valor? 0,2. Multiplicado por 10 mil, 20. Segundo exemplo. Troquei a cor para você perceber. Onde é que está a diferença? Essa situação, a empresa precisou aumentar o capital de giro dela. Ela precisou dar mais prazo, ela precisou estocar mais, ela teve algumas coisas que fez com que ela precisasse, para manter aquele mesmo resultado, mais capital de giro. Vamos para a conta. 11 a 13 dá 1.430. 1.430 para 1.320, faltou 110. Ou seja, destruição de valor. Perceba que se você olha, e normalmente as empresas gostam e acham que é bacana olhar só para a demonstração de resultado, se eu estou olhando só para a demonstração de resultado, nesse instante, aquele EBITDA
que serve para remuneração, serve para um monte de coisa, dançou. A empresa não remunera o custo de oportunidade do dinheiro. O ROIC da empresa veio para 12. O dinheiro custa 13. Terceiro exemplo. A empresa cresceu. Vocês estão vendo que agora é 14 mil a receita? Só que a empresa cresceu e não conseguiu precificar como ela precificava anteriormente. O resultado operacional dela caiu. Certo? Olha lá. Ó. Lolir, 990. Lucro operacional, 1.500. Para simplificar, capital é o mesmo, 10 mil. Custo de capital, 1.300. Ó a destruição agora. Qual é o ROIC? Então, com esses 3 exemplos, eu acho que a gente consegue, vamos dizer assim, meio que se posicionar. Em escrevendo o livro eu comecei a escrever ele em 90 e... Agora, né? 98, 99. A CVM baixou essa resolução, que tem a ver com o relato integrado, aonde eu fiz algumas melhorias na minha visão, na minha simples visão. Por exemplo, o ESG está aqui. A CVM também falou ESG. Eu simplifiquei um pouquinho para ser Environment, Social and Governance. Tá? E aqui no meio, qual é a diferença que eu embuti aqui nesse gráfico? Vocês estão vendo que tem valuation aqui? O da CVM não tem. O da CVM fala em perspectivas. Perspectivas quer dizer estratégia. Perspectiva quer dizer para onde que eu vou. O que que eu quero. Eu traduzi como valuation. Certo? Então, veja, quer dizer, você consegue, nesse gráfico, entender hoje, levar em consideração os interessados na empresa, os stakeholders e tudo que está por detrás de uma empresa, né? Preservando a sustentabilidade econômica de uma companhia. Tá? Como o nosso assunto é valuation, o que é valuation no conceito de uma empresa? O conceito de criação de valor ele é integrado, ele é na realidade, os mesmos princípios de um valuation. Por que é os mesmos princípios? Porque eu uso o lucro operacional, líquido do imposto de renda, eu uso a variação do meu capital investido para saber se eu gero caixa ou não gero caixa. O que é a geração de caixa aqui? É a geração de caixa livre, é o free cash flow. O free cash flow, desculpa, hoje e no futuro, quanto é que vale uma empresa? Percebam que o conceito de valor presente líquido para um projeto é exatamente o conceito de valuation para uma empresa. Se ele é o conceito, e se eu uso numa empresa para decidir se eu vou investir ou não o VPL, a pergunta é, por que eu não uso o conceito de criação de valor para analisar e para saber se eu estou na direção correta ou se eu preciso fazer algumas mudanças na minha direção, na minha velocidade? Por que eu não uso? Por que eu esqueço que isso é importante? Free cash flow integra de forma indiscutível todas as operações de uma empresa. E ele tem duas finalidades. Primeira finalidade, usar o free cash flow na empresa. Para quê?
Se tu pedir o dinheiro emprestado, tu precisa pagar. Esse dinheiro emprestado tem preço, juros. Tu assinou um contrato. E a empresa gera valor, paga dividendos, recompra ações ou faz qualquer outro tipo de investimento que ela possa querer fazer. Ou seja, com isso, fica claro a utilidade do free cash flow. Queria chamar atenção, eu vou voltar aqui. Eu queria chamar a atenção a vocês o seguinte. Aqui embaixo, eu estou colocando adaptado de Brigham. Este livro de finanças, a gente usa há mais de 20 anos na GV. Percebam que esse gráfico está na página 58 da 15ª edição que eu usei de base. E ele continua na 16ª edição, já que já foi lançado. Ou seja, desde o princípio de finanças, usa-se o conceito de valor para dizer qual que é o valor de uma empresa. De novo, o professor Rapaport abre os conceitos de valuation para dizer o seguinte, olha, nós precisamos entender as grandes atividades de uma empresa. Atividade operacional, como é que ela se financia e como é que ela investe. Com isso, ela gera ou não gera caixa. Com isso, ela consegue caixa para remunerar o custo de capital ou não. Ela se valoriza ou não. Ela tem ganho ou não. Ou seja, percebam aqui o seguinte. Eu estou falando em drivers, alavancas. O conceito antigo, ROI, eu estou falando ROIC. O conceito ROI, ele falava lucro líquido total de ativo. O ROIC mudou. Ele não fala lucro líquido. Ele fala lucro operacional líquido do imposto de renda. Ele fala capital investido. Só que integrou a fórmula. A fórmula agora diz que o dinheiro investido tem preço. E se esse preço não for remunerado, não há criação de valor, há destruição de valor. Então, eu acho que os meus minutos estão no limite, né, Haroldo? Temos 5 minutos, Oscar. Então, eu queria dizer a vocês da importância de você entender com profundidade as demonstrações financeiras. Porque as demonstrações financeiras representam o título que você investiu. Só que agora tu investiu em renda variável. Tu não investiu em juros, em interest. Tu investiu em retorno. Buscar retorno, uma relação risco-retorno. Então, para que eu entenda o valuation de uma empresa, eu não posso trabalhar de forma standalone. Não posso. Você quer? Você pode, ninguém te proíbe. Você não quer usar o conceito? Não precisa. Você não vai ter direção. Você não vai enxergar aqui, ó. Não sou eu que estou falando isso. Esse conceito é global. Quem gosta de finanças já deve ter lido o professor Damodara, que é o 5 estrelas em finanças e valuation. Ele não fala diferente. Ele nunca falou diferente. Ele fala que nós precisamos entender as demonstrações financeiras, saber apurar o que é fluxo de caixa livre e entender que uma empresa precisa de dinheiro. E esse dinheiro não é de graça. O dinheiro do acionista tem que estar na conta. E esta conta tem que ser positiva. Então, valuation
é integração das demonstrações financeiras, é o comportamento do que foi, para que eu consiga enxergar futuro. Claro que é premissa, sempre é premissa. Possibilidade de erro, muitos. Interferência, muitas. Né? Interferências nacionais, interferências internacionais, quer dizer, é risco. O risco é maior ou o risco é menor. Depende da atividade, depende do momento, depende de N fatores. Né? Então, eu queria responder perguntas. Tem pergunta aí, Haroldo? Então, vamos lá, Oscar. Vamos passar agora, então. Obrigado aí por enquanto. Passar para o Denis, que tem algumas colocações e algumas questões também. Então, Denis, por favor. Enquanto isso, está aberto no chat. Quem tiver pergunta, pode ir colocando, por favor. Perfeito. Obrigado, professor Oscar. Acho que a apresentação foi excelente e Obrigado. realmente abrir a visão de ROI versus ROI, que acho que ela é fundamental, né? Senão você não faz a conta correta. Você já parte do princípio errado, não considera o valor do dinheiro no tempo e não vai nunca fazer uma avaliação pertinente. A gente tem acho que essa divergência clássica que a gente vê muito analista aqui ainda falando em ROI. Como é que você enxerga essa questão ainda? Por que muita gente ainda está falando em ROI e ainda não entendeu o ROI? Você que está pesquisando isso há mais tempo. Não, obrigado. Eu vou te responder, Denis. Na realidade, além de pesquisar, eu trabalho com isso, né? Quer dizer, eu não uso ROI, não uso ROI. No momento, eu mudei, para vocês terem uma ideia, em 99, quando eu retornei dos Estados Unidos, eu tive a permissão do chefe de departamento de finanças da época de mudar o currículo de finanças da escola. Nós usamos o livro do Brigger, que tinha sido reescrito com o conceito de valor. Até então, nós estávamos um pouco divididos, porque a gente não tinha um fundamento tão claro e firme. Veio o livro reescrito com o conceito de valor. E eu, né, levei uma lavagem cerebral pesada, né? Quer dizer, para mim o conceito é return on capital invested. Return on capital employed. Mesma coisa. Ou seja, eu preciso entender com mais profundidade demonstrações financeiras. Porque o conceito antigo, conforme eu falei, ele busca lucro líquido total de ativos. O total de ativos não é os ativos operacionais. O total de ativos, ele mistura ativos financeiros com ativos operacionais. O que eu quero dizer com isso? No momento que uma empresa tem aplicação financeira, a contrapartida da aplicação financeira é receita financeira, não é receita operacional. Não tem a ver com lucro operacional. Tem a ver com dinheiro ou do acionista, que é da própria empresa que está aplicado, ou dinheiro de empréstimo de curto prazo, que aí tem um blend que você não consegue carimbar, mas o dinheiro está disponível e está sendo aplicado. Ele está aumentando o lucro líquido. Conceito de ROI. O conceito de ROI que não quer saber da tua receita financeira. Ele quer saber do teu resultado operacional. E existe um segundo passo para saber se aquela receita financeira soma ou se ela diminui. O que quer dizer soma? A pergunta é, será que a receita financeira paga o custo do capital da empresa? Pagando o imposto de renda? Eu digo a vocês e afirmo, 100% delas dificilmente paga. Pode ter até uma exceção, mas é uma exceção pontual. Em regra, no máximo paga 70%, 60% do custo de capital. Então, vi de exemplo Sadia lá atrás, né? Vi de exemplo de várias empresas que ficaram acreditando que ganhavam dinheiro com aplicação financeira e esqueceram da operação. E, além disso, especularam. Então, foi-se embora. Então,
o ROI, não vamos esquecer que é um conceito de 1935. Lá atrás, o mundo era outro. O mercado financeiro era outro. A forma de você entender era a forma de 1920, 1930, 1940. Ué, se a gente quer, hoje, analisar uma empresa com aquela mesma formulinha, é porque você quer. Eu não vou num médico desatualizado. Eu acho que vocês também não irão num médico desatualizado. Quanto custa tu ir num médico desatualizado? Será que a tua saúde não tem preço? A minha analogia é assim, gente. Você entendeu, Denis? Então, eu preciso ter uma evolução de estrutura de conceito para que eu entenda com profundidade demonstrações financeiras. Não é fazer a continha e... Não, não é assim. Se fosse assim, qualquer um faria. Não é. Não é qualquer médico que opera. Tá certo? Então, é mais ou menos essa analogia. Ou seja, então esse conceito da integração que eu estou agora mostrando aqui, os drivers, quer dizer, é aqui que a coisa é percebida, né? Eu consigo, a partir desse gráfico, montar um valuation gerencial e dizer para você que se eu mexer na receita e melhorar a produtividade dos ativos, quanto é que eu vou melhorar no meu LOLIR? Vou melhorar ou piorar o meu custo de capital? Qual é o reflexo das decisões? Ou seja, os gestores, não importa, na minha singela opinião, não importa a atividade, ele tem que entender um pouquinho que o dinheiro é o dinheiro e que uma empresa só existe porque alguém colocou dinheiro no risco. E esse dinheiro tem que ser preservado. Uhum. Perfeito. Oscar, uma outra questão que eu acho que me bate muito é a questão do intangível. Eu acho que nos últimos 20 anos a gente viu cada vez mais empresas com grandes intangíveis gerando resultados expressivos. Eu acho que coisa que a gente olha para uma análise muito mais antiga, a gente via muito mais o resultado da minha fábrica do que do meu intangível. E hoje o intangível, acho que em muitas operações, líderes de mercado globais é preponderante. Concordo. Como é que o intangível impera aqui nessa fórmula? Olha, o intangível, ele é tão intangível que ele não é material para você registrar na contabilidade. Eu acho que isso vocês sabem, né? Tem uma parte do intangível que é muito simples, é que quando eu pago um preço superior numa empresa, uma participação de uma empresa, então, em investimento, eu tenho lá a parte do investimento e a parte do goodwill, que é o intangível que eu comprei. Agora, o intangível de uma empresa tipo NVIDIA, tipo Apple, que é disso que nós estamos falando, não é isso, Denis? Exatamente. Nós estamos falando dos Exatamente. modelos americanos que nós não estamos mas nem por perto, nós estamos distantes horrores de quilômetros, tá certo? Eles têm lá, eles fazem a coisa acontecer. Então vamos pensar o seguinte: qual é a importância das pessoas na estrutura do balanço? A massa cinzenta das pessoas em pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, se a empresa pesquisou, conseguiu descobrir um produto diferenciado e que o mercado quer, aonde é que está o preço desse produto, a descoberta do preço desse produto no ativo? Não está, gente. Não está. Ele gastou esse dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, ele registrou como despesa da operação, porque lá nos Estados Unidos, o imposto de renda incentiva você lançar as despesas, mesmo que ela tenha, vamos dizer assim, um recurso operacional futuro, você possa lançar em despesa. Ou seja, eles te dão incentivo para você investir em pesquisa e desenvolvimento. Se você
foi feliz e investiu corretamente, isso se transformou num novo negócio, isso se transformou numa nova marca. Aonde que está isso no ativo? Não está, gente. Está no nome da empresa, está no balanço da empresa, está na capacidade que a empresa tem de crescer de forma exponencial comparativamente às outras empresas. É a mesma coisa, se você for, onde é que está o valor da marca da Coca-Cola? Onde é que está o valor da marca da Walmart? Onde é que está o valor? Percebe? Quer dizer, claro que empresas industriais ficaram para trás, né? Por causa da velocidade e da diferença de evolução tecnológica de uma empresa comparada com a outra. Agora, as empresas de tecnologia realmente não está registrado o intangível. O intangível é a diferença entre o dinheiro do acionista, quanto é que vale a empresa? Olha o intangível onde é que está. O intangível tá no valor de mercado que a empresa vale. E por que ela vale? Porque o mercado diz que aquele produto que ela vende e que eu quero comprar e que tu quer comprar, tu paga e dá retorno altíssimo para a companhia. E ela cresce porque o mercado está querendo comprar aquele produto. Ou seja, nesse caso, e especialmente com as empresas de tecnologia, o intangível não está no balanço. O intangível está no nome da empresa. Ele está no balanço na medida que a empresa traz resultado, vamos dizer assim, excelente, que esse resultado se transforma em caixa, porque a empresa é exigente na forma de vender e na forma de receber, então transforma em caixa, transforma em remuneração do negócio e crescimento do negócio, dividendos, e não para. Vamos lembrar o seguinte, ó, Microsoft, há mais de 10 anos atrás, ela foi proibida de comprar empresas. Porque ela estava comprando todas as empresas que apareciam na frente dela. Ela foi proibida. O CAD americano, o CAD europeu proibiu. Ela tinha 70 bi de dólar em caixa. Por quê? Ela comprava. Parou de comprar. O que ela fez? Dividendos, recompra de ações. Dividendos, recompra de ações. Foi de novo. Mudou, presidente, mudou. Pá! Quem é que segura a Microsoft? Percebe? Consegui responder? Sim, acho que foi. Ô, Deu para ter Denis, uma boa. Denis, deixa eu entrar um Pergunta. pouco e agregar um pouco aí, Oscar e o próprio Denis também. Nós estamos vivendo um mundo novo aí em termos de informações, né, chamadas ESG, sustentabilidade, enfim. Então, nós estamos falando de intangíveis, outros tantos intangíveis que não estão e que não é nada fácil da gente prever ou receber informação adequada. E nesse momento, a gente está vendo o início do processo. Então, a dificuldade aqui de você calcular um custo de capital, né, realmente com as medidas de risco, com as informações, vamos chamar assim, novas, porque, na verdade, as coisas estavam lá, né? Mas muitas dessas informações a gente não conseguia de forma nenhuma, e daqui para frente a gente vai começar a ter a obrigação de que tenhamos esclarecimentos, o que vale também para oportunidades, mas, enfim, a gente sabe que a primeira coisa que a gente vai olhar é o risco e depois a oportunidade, e as empresas também podem demorar a mostrar as inovações suficientes aí para que hajam mudanças importantes. Então, nesse momento, Oscar e Denis também, fica à vontade aí, como é que a gente, e esse é o exercício que a gente está iniciando a discussão na nossa comissão de valuation lá na PMEC Brasil, como a gente vai conseguir fazer para tentar trazer essas novas informações e colocar, lógico, a esperança de metas e métricas virem aí sobre esses assuntos, o que pode ajudar, né, para a gente mensurar. Eu me lembro que, quando veio o novo mercado, governança, a gente começou a tentar medir, né? E a gente continua tentando medir governança até hoje, né? Acho que tem um número de anos razoável, são mais de 20 anos aí, e ainda há muita dificuldade. Até porque governança, na verdade, na minha cabeça, eu acho que de muitos,
é o guarda-chuva de tudo isso que a gente está vendo aqui, discussão do famoso ISG. Então, queria que vocês comentassem um pouco como tentar um caminho para poder introduzir num modelo desse tipo, Oscar, que você está sugerindo, ou mesmo em outros que podem ser agregados aqui. De novo, tá? É um intangível difícil de ser mensurado. Você, por mais que você meça, nós ainda não temos, ninguém tem experiência de medir o quanto que isso adiciona de mais valor ao negócio. Então, é um novo aprendizado, que não muda a base. Vai mudar a base dependendo da qualidade das decisões das pessoas que tomam decisão na empresa. E isso, então, vai afetar o consumidor, vai afetar a forma como a empresa se comporta, né? Se ela polui mais, polui menos, ou seja, a percepção minha e tua, nossa, como cliente, vai ser derradeira. Então, eu acho que hoje nós vamos tatear por muito tempo, né? Você falou em 20 anos de governança, né? Então, veja, 20 anos de governança e nós temos dificuldade de medir o impacto de uma boa governança, né? Então, imagina a ESG, né? Que, para mim, está faltando um E. Não tem, está faltando um E. Não existe, a empresa não fica em pé sem o economic. Não fica em pé. Por quê? A empresa não aguenta desaforo financeiro. Ela tem que ter remuneração do capital. Nós vivemos num país, né, que tem essa lógica. Não adianta a gente querer fugir. O social faz parte. O ambiental faz parte. Eu diria assim para você, faz muito mais parte da nossa educação, só que nós estamos esquecendo um pouquinho dessa educação que a gente teve. E a gente está precisando melhorar aspectos educacionais, que mexe com as pessoas, que mexe com o ambiente e que mexe com o relacionamento da empresa, com tudo que a empresa faz. Então, para mim, no curto prazo, que quer dizer 5 a 10 anos, vai refinar algumas contas do valuation, mas não muda em nada, nada, nada o que é o conceito de quanto vale uma empresa. Perfeito. Fala, Denis. Oscar, posso te pedir um favor? Põe no slide 18. O teu slide 18, acho que ele explica muito bem alguns pontos que o Haroldo trouxe. E acho que até ajuda a conversar, inclusive, com essa nossa conversa do intangível, né? Bacana, Justamente a gente estava falando aqui do capital intelectual, que ele foi gerado pela companhia, tem uma percepção que é difícil de medir. Acho que você pontuou isso super bem, tanto que a gente vê a ação da NVIDIA dando saltos gigantescos para cima e para baixo, e veremos isso, acho que ao longo dos próximos anos. Mas olhando aqui para essas questões, por exemplo, capital capital natural, que você renomeou aqui como meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente vai falar de mudanças climáticas. Será que a gente está com a precificação, a gente tem, hora que eu monto a minha matriz de risco, eu estou considerando no meu modelo hoje mudanças climáticas de forma consistente? O, um exemplo triste que eu trago é que a gente tinha no site da Prefeitura de Porto Alegre até o ano passado uma matriz que mostrava que uma enchente, sobre as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, que uma enchente como a de 41 levaria mais de 300 anos para acontecer, e as enchentes que aconteceram em setembro e novembro, se eu não me engano, era mais de 50 anos acontecer novamente. E a gente teve três, uma atrás da outra. E, infelizmente, também não estamos falando de casos isolados. A gente está vendo catástrofes sem precedentes ao redor do mundo, acontecendo com uma frequência cada vez maior.
Então, acho que a gente tem que ver, isso bate muito nesse desenho do meio, né? É riscos e oportunidades. Como dizia meu avô, se alguém vai chorar, alguém pode vender lenço. Isso vai afetar toda a questão de desempenho. A gente precisa de uma governança ágil para fazer essa gestão de riscos e oportunidades de forma mais célere. E toda a questão de estratégia e alocação de recursos vai refletir justamente no valuation. Então, acho que é muito interessante a gente repensar essa questão. E eu concordo muito com o que você colocou, Oscar, de dinheiro não aceita desaforo. Tanto que a IFRS trouxe as novas normas, desenhou um novo arcabouço de sustentabilidade, que vem agora com a resolução CVM 93, e ela coloca como base materialidade financeira, ou seja, me explica qual é o impacto do que você está falando no resultado da empresa. Depois você me conta o resto, mas primeiro vamos me explicar toda essa questão no resultado da companhia. Senão a gente também numa discussão grande, entra numa discussão tão grande que a gente não consegue ser muito conclusivo. Então acho que a gente vai ter um desafio aí super grande nesses próximos anos de aumentar o campo da análise fundamentalista tradicional e aumentar a própria gestão de risco. A gente vê alguns gestores de risco hoje não levando em conta incidentes que já vêm sendo refletidos nas suas demonstrações financeiras historicamente, na deles, nas de concorrentes. É. Então a gente já tem visto isso acontecendo e às vezes o pessoal deixando de observar. E outro dia também falaram, Denis, me dá um exemplo. Tem um cliente, tem um cliente nosso que ele cuida ele tem uma operação, uma planta industrial grande em Goiás, e ele tem um investimento razoável na preservação da nascente do rio. Por quê? Porque ele enxerga aquilo como gestão de risco. Ele falou, não vou esperar alguém arrebentar o rio que mantém minha operação de pé, para depois eu ter que remediar. E um outro cliente nosso com uma operação grande no interior de Pernambuco, um dia eles me mostraram um projeto que eles poderiam ter feito algo semelhante, não fizeram, e hoje o que eles gastam de caminhão-pipa para suprir as faltas da água que eles têm que eles têm em várias épocas do ano é superior ao que era o orçamento de preservação lá atrás. Então, acho que entra um pouco nessa ampliação de visão de riscos, de oportunidades. Dá para trabalhar isso de forma mais célere. Que eu acho que aí a gente vai conseguir pensar um pouco melhor nessa questão de preservação, criação e preservação de valor. Faz sentido, Oscar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que nós estamos num momento delicado, né? Que ele evoluiu rapidamente. Quer dizer, esse problema que a gente teve no Sul, né? Eu sou gaúcho, sou de Caxias do Sul, né? Então, para mim, isso é muito triste, né? Saber o que houve e o quanto que o Estado está sendo prejudicado e vai ser prejudicado. E agora você vê, né? O problema das queimadas, né? Quanto das queimadas são queimadas e quanto das queimadas elas são. Por que isso, gente do céu? Né? Essa semana eu recebi aqui uma informação no WhatsApp de um dono de uma usina que praticamente ele teve a usina dele mais de 20 mil hectares praticamente queimados. O cara não estava preparado. Ele nunca imaginou na vida que iam queimar o canavial dele, queimar as plantações da empresa. Vai ter que começar de novo. Olha só. Quer dizer, você tem algumas coisas do meio ambiente e outras coisas que intencionais. Gente do céu, ficou difícil, né? Uhum. Quando a gente vê lá no Rio Grande do Sul que tinha 24 comportas programadas, tudo certinho, das 24, só 4 funcionavam. Como assim?
faltou a governança, despencou. E a governança são as pessoas. Onde é que estão essas pessoas? Como é que é isso? Quem é? Por quê? Então, veja, quer dizer, nós estamos num problema seríssimo de cultura, de comportamento, e que foge ao risco calculado. Foge. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de fazer conta, Sim. que eu vou deixar de fazer estimativa, eu vou deixar de fazer premissa, né? Eu vou deixar de comparar, eu vou deixar de acompanhar. A gente não sabe até onde esses problemas vão nos influenciar. Vamos esperar que influenciem menos, né? E que Sim. sejam menos pesados, né? Mas a gente está num problema sério de você vê sociedade e meio ambiente, ficou um negócio que, meu, até onde, né? Até onde? Exato. A gente tem uma mudança grande de mindset, até porque essa questão da queimada no interior de São Paulo parece uma novidade muito grande, mas se por um lado tem um incêndio criminoso, ele só pegou o tamanho que pegou porque a gente está numa seca sem precedentes. Tanto que a gente vê o que está acontecendo com a citricultura no interior do estado de São Paulo. A gente tem visto a citricultura mudar de região, porque a gente não está conseguindo manter o nível de produção. A É, gente fez um investimento grande no Brasil, lá na hidrelétrica do Rio Madeira. Cadê o nível do rio? Cadê o nível do Rio Solimões? É sem precedentes o que está acontecendo. é, Está, está num ambiente muito diferente, está mudando tudo muito rápido. E parece assim, estamos falando de Brasil. Não, a gente está falando de queimar. A gente está falando de um Havaí pegando fogo, a gente está falando de incêndios homéricos na Califórnia, misturados com tufões, ciclones. É muito diferente o cenário. Tanto que a é, gente olha hoje para grandes resseguradoras internacionais que aportam o cenário de seguros no mundo inteiro. Você olha a matriz de riscos deles, é mudanças climáticas na veia. Você olha é, uma Swiss Re, Munich Re, Hanover, grandes resseguradoras que se aportam no mercado global de seguros, eles estão falando de mudança climática all the time. É muito diferente, é outro cenário. E afeta a vida de todo mundo, né? A hora que você pega uma hidrelétrica, uma questão de energia hidrelétrica, afeta o bolso de todo mundo aqui no CNPJ e no CPF. sim, É outra perfeito, pegada. perfeito. Nós temos uma pergunta que acabou de entrar aqui, ó, do Roberto Zeller Brandt. Muitos empresários focam todos os esforços em faturamento. Lucro igual a competência menos vaidade. Expressão que vi do lazer Alfon e laser, ou lazer, é laser, e que se encaixa na realidade dos negócios. A verdade é Lazar, ele corrigiu aqui, é Lazar Alfon, e que se encaixa na realidade dos negócios. A vaidade é o faturamento. Na verdade, é uma colocação, né? Vocês querem comentar aí? Simples, gente do céu. Crescimento não quer dizer economicamente sustentável. O conceito de só crescer é o conceito dos nossos avós, sei lá, meu. Né? Então, e tá aí, tem gente que quer crescer. Mas há muito tempo fala-se que não é crescer. Você tem que dar os passos corretos. Se você não der o passo correto, lá na frente, não evolui, volta para trás. Então, nesse aspecto, né, como eu trabalhei e tenho, vamos dizer assim, acompanhado operações de compra e venda, fusões e aquisições, vocês sabiam que mais da metade das operações de compra e venda no mundo, elas não aumentam a riqueza da empresa que comprou? É muito triste isso. É uma realidade mundial. E aqui no Brasil, veja quantas empresas estão tendo problema. Então,
o assunto, independente do problema do ambiente, né? O assunto cultural, o assunto conhecimento, é o tal do intangível que pega pesado. É o intangível que pega pesado em qualquer tipo de empresa. Em algumas mais, em outras não necessariamente. Mas pega pesado, sim. É conhecimento, é o saber, né? Então, cada vez mais a volatilidade está presente, né? Nós somos um país que temos mais risco percebido do que países que a gente conhece, né? Países globais, e nós temos que pagar por isso. Não tem jeito, nós moramos aqui, o custo de capital é aqui. É mais. Oscar, ele está, inclusive, focando, né, os empresários, e nós sentimos na pele aqui com relação aos grandes varejistas nacionais. Ou seja, está totalmente endereçado ao que a gente viveu aí, e Sim, ainda sequências estão aí, né, em sim. relação à governança, efetivamente, ou a não governança, né? Mas Isso. e temos fraudes e tudo mais envolvidos também, né? Características a ética tem que voltar. Se é que ela existiu, e a gente acredita que existiu em algum tempo, a gente precisa ver a ética fazendo parte dessa discussão toda atualmente. Uhum. E o que a gente viu até nos grandes varejistas, eu acho que foi um pouco de vaidade. Teve gente se estapeando por um market share insustentável. É, o que ele Então, coloca, né? Competência menos vaidade aqui deu lucro. Quem que deu certa lucro, né? vez, Para quem que deu lucro, né? Pois é, esse é o ponto aqui. Para quem Para deu quem? lucro? Para quem que deu lucro, né? Para certa Se quem? você vez eu tem escutei perguntas aí, um, coloca aqui, por favor. certa vez eu escutei um executivo com uma frase muito boa. Ele falou: eu prefiro ter um market share de 20% do lucro do que de 60% do faturamento. Do prejuízo. É, do prejuízo, sim, mas é melhor você capturar uma parcela significativa do lucro do que ter um Enquanto faturamento não vem gigante a aqui qualquer mais custo. perguntas, ô, Denis, você tem mais perguntas aí? Mais alguma colocação? Eu acho que eu queria só explorar um pouco mais com o Oscar, já que a gente ainda tem mais alguns minutos. Um pouco assim de, Oscar, como que você enxerga duas empresas hoje muito semelhantes nessa metodologia do VEC? Como é que diferencia melhor a empresa A da B? Como é que a gente pode olhar isso com mais clareza? Dar uma repassada só na. Eu sei que as fórmulas, você trouxe as fórmulas, mas queria explorar isso com um pouco mais de cuidado aqui nesses nossos minutos que faltam. Então, na realidade, a diferença A com a empresa B, ela se resume na qualidade de você gerir o dinheiro da companhia. O que é o dinheiro da companhia? São os ativos, é o capital investido. É você ter acertado nas decisões de investimento. O que é isso? Massa cinzenta. Você ter acertado na forma de se financiar. O que é isso? Massa cinzenta. Você dá treinamento para as pessoas. Massa cinzenta. As máquinas andam sozinha? Como assim? A máquina precisa ser ligada. A máquina precisa ser controlada. E quem controla uma máquina? As pessoas. Quem controla a produtividade de uma máquina? As pessoas. O sistema de informação? As pessoas. A integração das informações? As pessoas. Eu estou vendo uma diminuição muito grande, expressiva, de falta de continuidade de treinamento nas empresas. Olha só, nós estamos tendo uma diminuição crescente e exponencial na exigência da educação. Ao mesmo tempo, as empresas, poucas delas, estão percebendo que elas têm que dar mais suporte às pessoas. Que quer dizer sociedade, que quer dizer stakeholders, que quer dizer o vizinho, que quer dizer, inclusive, o fornecedor pequeno. Você vai ter que ensinar esse cara. Cada vez mais esse cara, ele está solto.
em princípios, em forma, está sobrando mais para a empresa. E as empresas, na média, não estão percebendo isso. Eu digo a vocês que o meu livro, que eu lancei o ano passado, né, o meu livro, ele traz o exemplo das empresas de governança. Eu trago o exemplo de 2012 e 2021. É muito triste o comportamento das empresas brasileiras históricas. Olha só, aqui, ó, eu estou falando aqui, estou dando só um flash para vocês aqui, ó. Nos anexos, tá? Eu estou dando os exemplos, estou dando os livros, os cases, tá? E estou dando o funcionamento de como é que funciona aquilo que a gente faz. Aqui no livro, olha o que eu já fiz. Eu atualizei 2022. Eu perdi 5 empresas. Não é eu perdi. Saíram do índice. Por que saíram do índice? Fechou capital? Foi absorvida? Ou desapareceu? 2023, 8 empresas. Em 2 anos, gente, de 133, as mesmas empresas são 120. É muito triste. Não é legal. Oscar, tem uma questão aqui que, ó, entendemos o conceito do Yushiro Hirata, mas como implantar o VEC? Então, você acho que já está mostrando aqui pelo livro como é que ele vai aprender a implantação. Eu queria que você desse uma resposta rápida sobre isso. Tem uma colocação aqui do Eliseu Martins na sequência. Tá? A implantação, ela envolve, vamos dizer assim, a evolução de conhecimento, quer dizer, conseguir entender a companhia. Entender a companhia não é entender a demonstração de resultado, é entender as demonstrações financeiras, repadronizar as demonstrações financeiras, ensinar os gestores a entender que o dinheiro tem preço e que o dinheiro tem que estar na conta. Se ele não estiver na conta, ele não aparece como resultado. E esse resultado tem que ser bem medido. O que não se mede, não se sabe. O que não se mede, não se sabe. Então, é uma mudança de DNA e de longo prazo. Não é do mês passado para esse mês, não. Né? É um processo. Faz parte. Se eu tenho um problema do coração, se eu tenho algum problema de saúde, o médico não resolve o meu problema de hoje para amanhã. É um processo. E às vezes mais longo, às vezes menos longo, às vezes mais doído, às vezes menos doído. Não é diferente numa empresa. Então, é um processo de mudança que envolve todos os gestores da companhia e, principalmente, quem tem o poder do dinheiro. Então, vamos lá, ó. O Eliseu Martins, aliás, obrigado aí pela presença, Eliseu. Carol Alves, só para ser chato, tudo funciona muito bem se todos os valores tiverem moeda de capacidade aquisitiva igual. Mas o mal falado uso dos valores nominais para imobilizado, intangível, receitas e despesas pode complicar tudo. Lucros podem ser muito menores ou muito maiores, ou virar prejuízo se todas as informações contábeis fossem em moeda efetivamente real e não nominal, famosa moedas constantes. Enfim, qual é o seu comentário aí? Obrigado, professor. A gente sempre fala muito sobre isso e eu sou um ferrenho defensor do poder aquisitivo em moeda constante. Por que isso? Simples. Eu e tu, nós não moramos na Suíça. Agora, os Estados Unidos estão sofrendo com um pouquinho de inflação. Isso não quer dizer que eles vão mudar a maneira de ser, não. Os livros de finanças de 1000 páginas têm 2 páginas sobre inflação. Eles vão diminuir a inflação. Isso aí vai ser uma chuva aqui que ocorreu. Não vai ter terremoto em cima disso. Nós conseguimos resolver, graças a Deus, ó, nossa, saímos de uma inflação de 2.000, 3.000 ao ano
né? De 2, 3% ao dia para 3 a 5% ao ano, graças às decisões e às mudanças que ocorreram. Agora, não vamos deixar de pensar o seguinte: eu e você temos uma empresa, ela tem 20 anos, 30 anos, 10 anos. O valor do dinheiro é o mesmo de quando nós investimos para hoje? Então, olha, é muito simples, gente. Nós estamos fazendo conta sem levar em consideração a relevância dos valores. Ou seja, no momento que eu comparo lucro operacional líquido do imposto de renda com capital investido, eu deveria, no mínimo, comparar com moedas iguais. Eu não estou comparando com moedas iguais. As demonstrações financeiras, do jeito que elas são publicadas, elas são nominais. Isso quer dizer que está valor histórico desde 95. Janeiro de 96 está valor histórico. Algumas empresas, 10 empresas, 12 empresas, corrigiram as demonstrações financeiras. O governo deu oportunidade para você corrigir. Ninguém deu bola. Não tem problema. Quando você compara resultado operacional hoje com capital investido de uma data que você não sabe, essa comparabilidade ela é frouxa, ela é bobinha. Então, quando você diz que você tem um ROIC de 10, eu digo para vocês que pode ser 5, pode ser 4. Dependendo da empresa, 7. Muito difícil. Mas é entre 30% e 70% de diferença. Eu tenho essa base porque o meu modelo considera 3 moedas: moeda nominal, moeda constante e dólar. Eu tenho a informação deste jeito. O livro fala moeda constante. As demonstrações falam moeda nominal. O meu modelo simula a moeda constante, embutindo a depreciação histórica, para você ter equalidade, equalizar informação. Então, embora hoje a inflação é baixa, nos últimos 10 anos, ela não é baixa. Nos últimos 20 anos, ela também não é baixa. Então, tem uma diferença relevante, sim, na qualidade dos valores e da informação para você tomar decisão. Pensa bem, uma empresa está fazendo uma expansão, ela está fazendo uma nova fábrica. Preço de hoje, concorda? A fábrica de 5 anos e de 10 anos, ela está ao valor histórico depreciado. Como é que tu compara contabilmente o valor dessas outras 2 fábricas com a fábrica de hoje? Se você não atualizar o valor e dizer, opa, deixa eu ver se o resultado dela é compatível ao resultado que eu estou estimando que eu vou ter. Então, olha, é complexo. Tu mora no Brasil, eu também. Ó, Oscar, ele até colocou aqui, né, trabalhos da última semana. O lucro dos 4 maiores bancos foi, em 2023, 25% menor do que o registrado formalmente. O da Embraer, 19% maior, sendo que o da Embraer medido em dólar, né? A moeda dela, inclusive, é dólar. Enfim, eu acho que pela primeira vez, né, o mundo começou a pensar um pouco sobre essa questão por conta da inflação global que a gente teve aí, que está, vamos dizer, diminuindo, mas o impacto foi forte, né? Para quem nunca tinha visto isso de perto, né, a gente está muito acostumado, mas lá, então, acho que isso trouxe até, né, várias discussões novamente sobre essa questão, que eu concordo, e também, desde sempre, nós, a própria atual APIMEC Brasil, mas desde a época de Abamec e tudo mais, sempre fortalecemos e tivemos com o Eliseu, inclusive, nos ajudando muito na discussão da moeda constante. Bom, nós estamos aqui fechando, o horário bateu. Eu queria passar para você, Oscar, e o Denis, seus comentários finais, depois só dar alguns recados no final. Por favor. Bom, eu queria agradecer a todos vocês e me colocar à disposição para qualquer
assunto que vocês queiram desenvolver. O nosso trabalho é o trabalho, vamos dizer assim, acadêmico e profissional. Então, a gente está envolvido nisso e é isso que eu acredito, né? Eu acredito e defendo, né? Então, meu e-mail está aí, né? A gente vai disponibilizar um PDF dessas informações para vocês. Meu e-mail está aí. O meu WhatsApp também está disponível. Então, a comunicação está aberta. Queremos evoluir. Denis? E eu gostaria de agradecer muito o convite da PMEC para o desafio da comissão de valuation, a oportunidade de estar aqui hoje com o Oscar. Acho que o debate hoje aqui deu para mostrar o tamanho do desafio que a gente tem para uma discussão, para ajudar a amadurecer a discussão de valuation, especialmente à luz dessa questão toda de ESG, que, como diz o Oscar, tem que ter o E. Tem que ter o impacto econômico, tem que ter essa luz financeira, senão a gente acaba não tendo uma discussão profícua. Bom, eu queria agradecer ao Oscar, ao Denis, a todos que estiveram conosco então, até agora. Dizer que nós vamos disponibilizar, inclusive, a gravação desse web encontro no YouTube da PMEC Brasil. Lembrando que agora somos a PMEC Brasil, né? Sempre aquela marca PMEC, mas agora estamos todos completamente integrados dentro do que a gente tem hoje na atualidade. E nós vamos continuar desenvolvendo, seja na comissão de evaluation, como outras também que a gente tem hoje na PMEC Brasil, vários assuntos, mas esse particularmente do valuation, e também juntando a criação de valor, a gente pretende fazer outros eventos mais abrangentes, uma discussão mais a miúde, vamos dizer assim, dada a complexidade do que já existe, né, e do que está vindo por aí. Então, também do ponto de vista de valuation setorial, que é o nosso foco, trazendo as informações agora dos S's, né, agora do CBPS, também já com tradução, então nós devemos ter aí nesses próximos dias, enfim, acabou as audiências públicas em português, né, porque até agora estão sendo, né, utilizadas pela CVM em inglês como na regulação. Portanto, aguardem, a gente vai voltar também a esse tema. Queria, então, fechar essa apresentação que o Oscar falou, inclusive com mais dados que a gente não tinha tempo aqui de colocar. Ele vai disponibilizar, a gente vai estar também colocando para disponível de todos. E lembrando que, na hora que a gente põe isso no YouTube, todas as informações passam a estar a público. Portanto, não é só para esse grupo que assistiu aqui. Se vocês quiserem divulgar e repassar a outros interessados, fiquem à vontade e, enfim, nos procurem também na PMEC Brasil com sugestões e também com a participação ativa. Então, gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Abraços. Obrigado.